Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Minas tem um projeto do governo do estado em que professores recebem formação continuada por meio de institutos privados como Itaú, Fundação Lema e Todos pela Educação. O argumento do governo é que os institutos não são remunerados, mas, além de venderem uma perspectiva de um ensino atrelado a metas a serem batidas, ao invés de uma formação baseada no compartilhar saberes e conhecimentos com estudantes, têm acesso aos dados de toda a comunidade escolar. O governo Bolsonaro fez uma série de parcerias com instituições privadas e uma delas encaminha até hoje a professores que estão na educação superior e-mails que oferecem planos de saúde e cursos virtuais. Essa é uma fala da professora Analise da Silva, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Olá! Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos repercutir as posições, sobretudo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em relação a esses primeiros dias, a esse primeiro mês do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no que se refere à educação. Então a CNTE manifesta preocupação aí com os rumos da educação básica no governo Lula. A entidade destaca posições já manifestadas pelo ministro Camilo Santana que contrariam princípios historicamente defendidos por educadores do campo progressista. Vamos falar também que o ministro Camilo Santana, em uma fala para a CNN Brasil no último dia 2, ele afirmou que o presidente Lula deve anunciar medidas para a educação nos próximos dias. De quais medidas o ministro está falando? Bom, eu sei que você ficou interessado aí para saber, então segue com a gente por aqui porque está começando Educação em Destaque. No dia 1º, agora de fevereiro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, no seu site, ela postou uma matéria tratando, e que tem um título bastante interessante. A gente traz esse título aqui para ajudar na nossa reflexão. A gente vai usar essa matéria da CNTE para que a gente faça uma reflexão sobre o que está acontecendo nesses primeiros dias do governo Lula no que se refere à educação e, sobretudo, à educação básica. E o título da matéria apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, é o seguinte: mercantilização da educação é um risco real no governo Lula. Então veja que não há uma interrogação aqui, é uma afirmação mesmo. Mercantilização da educação é um risco real no governo Lula. E a matéria começa assim: há uma máxima na política que aponta a diferença entre a vitória e a conquista. Ganhar uma eleição não é o suficiente para mudar o país, estabelecer novos valores. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação tem apontado que o governo do presidente Lula inicia sob uma concepção liberal para os rumos da educação pública. E aí a CNTE vai trazendo os elementos nesse texto que fundamentam aquilo que ela apresenta no título, não é? Quando ela diz que existe aí uma perspectiva real de mercantilização da educação no governo Lula. Ela diz o seguinte: a manutenção da reforma do ensino médio é um exemplo de como grupos econômicos têm influenciado as decisões e imposto uma visão de escola voltada à formação exclusivamente tecnicista dos estudantes e das estudantes no país, além de encontrarem brechas para fazer do ensino um lucrativo mercado. Bom, a gente sabe
que não é de hoje, que a área da educação se tornou aí uma fronteira a ser explorada por quem vê nessa área uma oportunidade de fazer negócios. Então, iniciativas as mais diversas e, sobretudo, essas iniciativas se materializam aí por meio de fundações, de institutos, enfim, de iniciativas vinculadas, sobretudo, ao mercado, né? Vinculadas ao sistema financeiro, muitas vezes, que cria ali uma fundação, cria um instituto e, por meio desses espaços, tentam interferir na organização da educação como política pública, né? Então, a CNTE está chamando a atenção para o que está acontecendo nesse início de governo. E a matéria ouviu o cientista político, o Rudar Rissi. Ele diz que o chamado terceiro setor mudou a forma de se apropriar das verbas, inclusive em governos progressistas. Desde 1994, segundo Rudar, houve o crescimento de fundações e institutos, inclusive com perfil de movimentos sociais, que começaram a formular políticas e iniciativas para tomar recursos públicos. É o que eu estava falando antes. Existe, de fato, uma ação, não é, bem estruturada, bem organizada, de organismos aí da sociedade vinculados, sobretudo, ao sistema financeiro, que percebeu que na educação existe um espaço a ser explorado. Então não basta essa enxurrada de faculdades privadas, universidades, sobretudo faculdades, né, privadas. A gente tem aí agora a exploração também, já tem um tempinho, do ensino médio. Se tornou ali o espaço para a mercantilização do conhecimento. E isso é muito sério. Na verdade, a mercantilização do acesso ao conhecimento. E a matéria segue. Inicialmente, por meio da venda de material didático e cursos continuados aos professores, é por aí que começa, então, esse processo de apropriação por parte da iniciativa privada desse espaço que é público. Em 2017, veja aí, 2017, nós estamos falando do governo Temer, ao menos 77 prefeituras escolheram pagar por apostilas de grandes empresas educacionais, ao invés de receber livros gratuitamente por meio do Programa Nacional do Livro e Material Didático, o PNLD. Esse esforço, portanto, de parte aí, né, de setores da sociedade, sobretudo a gente faz essa ressalva aqui de grupos econômicos bastante influentes, de se apropriar da educação, transformando ela num negócio, ganhou bastante força no governo do Jair Bolsonaro, né? E ali, tentativas de privatização da educação. A matéria da CNTE destaca o que aconteceu ali no governo Bolsonaro quando ela diz o seguinte: as tentativas de privatização da educação foram marcadas por ameaças de implantação de sistema de vouchers, que é aquela possibilidade de você dar aos pais um determinado recurso para que ele possa comprar uma vaga numa escola privada para o seu filho, portanto, com a alegação de que a escola pública é ruim, a gente dá o dinheiro e você vai pôr o seu filho na escola que você quiser. O que parece bastante tentador, mas que na realidade a gente sabe que não é assim que funciona. Quando nós não tivermos as escolas públicas, o que hoje se tem como uma suposta qualidade da escola privada, evidentemente que não vai ter mais ali essa qualidade, porque quando você tem uma grande quantidade de pessoas demandando o mesmo serviço, a tendência é esse serviço perder em qualidade. E aí você, além da situação toda de precarização dos trabalhadores, o que é uma tragédia. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. No final do governo Bolsonaro, aconteceu uma coisa bastante curiosa. Eles o governo deixou de comprar parte do material que integra o Programa Nacional do Livro Didático.
Isso para os alunos da rede pública, agora para o ano de 2023. E, portanto, uma parcela dos estudantes só vai receber material em 2024. Então, veja que, assim, existe um esforço, existe uma ação sendo realizada em benefício de interesses econômicos e, consequentemente, em prejuízo do interesse público e de quem precisa demandar o ensino público. A matéria segue dizendo que, além disso, uma nova frente se abriu com o projeto de educação cívico-militar, que passou a ser uma fonte de recursos a militares da reserva. Os métodos baseados na disciplina produziram cenas lamentáveis, como a que ocorreu em 2019 em Goiás, quando alunos e alunas tiveram de tirar a roupa para que fossem revistados. Nós já gravamos aqui uma entrevista, inclusive, com um professor. Na verdade é um pai de aluno, ele é um jornalista que produziu um livro a respeito das escolas cívico-militares, que são uma aberração quando a gente pensa no que deve ser a escola, no papel que a escola tem de formação das pessoas, né, de formação de cidadãos aptos a lidarem com o mundo no qual elas se encontram. A escola cívico-militar, na verdade, é um espaço de doutrinação, é um espaço onde você mantém as pessoas ali confinadas para que elas respondam a determinados estímulos e apenas e tão somente a isso. E tudo que foge àquilo que está sendo dado como regra tem que ser punido. Então, as escolas, infelizmente, a gente precisa reconhecer que essas escolas cívico-militares elas acabaram se espalhando pelo Brasil, inclusive em gestões de governos de partidos tidos como progressistas. Então isso também é preocupante, isso deveria ser objeto de reflexão, de preocupação, da gente pensar, né, o que a gente quer com a educação de fato. Então esse é um quadro bastante ilustrativo, né? Um quadro que nos ajuda a compreender o momento em que a gente está vivendo e por isso que esse alerta da CNTE é tão importante. A matéria chama atenção inclusive para um dado bastante curioso. A proposta de orçamento do Bolsonaro para 2023 previa mais dinheiro para a construção de colégios militares em São Paulo, ela destinava ali 147 milhões, do que para moradias populares, com 34,2 milhões. Então observem, para as escolas militares em São Paulo havia uma destinação de 147 milhões, enquanto que para a construção de moradias populares nós temos 34,2 milhões. Lendo aqui essa expressão moradia popular, eu lembrei do ex-prefeito de Campinas, que inclusive só iniciou o mandato, o prefeito Toninho, que foi eleito ali em 2000 e que já no ano seguinte ele acabou sendo vítima de uma tragédia, foi assassinado, enfim. E ele era um arquiteto importante, e ele falava que toda vez que você fala de moradia e você coloca o popular, né, então coloca moradia popular, você, na verdade você já está pensando em fazer alguma coisa de pouca qualidade. Ele falava que moradia é moradia, e quando a gente pensa em moradia, a gente devia pensar num lugar que proporcionasse a quem ocupa aquele espaço a dignidade de que a pessoa humana necessita. Então ele fazia questão de retirar da expressão moradia esse sufixo aí popular. Eu ouvi falando isso e fiquei com isso na cabeça, porque de fato sempre que a gente fala de alguma coisa popular é como se tivesse que ser uma coisa inferior. Mas enfim, isso é só para ilustrar esse dado muito relevante de que o governo Bolsonaro deixou ali na proposta orçamentária dele para 2023, previa para o estado de São Paulo 147 milhões para colégios militares e para moradias apenas 34,2 milhões de moradias populares. É o que a gente fala, que é para que haja o entendimento do que a gente está falando aqui. Então é esse o quadro, e é nesse contexto que nós temos a fala da professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é também coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação, que é a Annalise da Silva, quando ela explica o processo de mercantilização do ensino,
né? Então aquele trecho que eu li na abertura do programa, ele diz exatamente dessa preocupação. Eu vou até reproduzir aqui, né? Vou de novo fazer referência à Annalise, vou abrir aspas para a fala dela. Como ela é de Minas Gerais, acompanha essa realidade lá, ela diz assim: Minas tem um projeto do governo do estado em que professores recebem formação continuada por meio de institutos privados como Itaú, Fundação Lema e Todos pela Educação. Só para lembrar, todos esses institutos e fundações, enfim, já foram recebidos pelo novo ministro da Educação, Camilo Santana. Fecha aspas e sigo aqui com o texto com a fala da professora Annalise. O argumento do governo é que os institutos não são remunerados, mas, além de venderem uma perspectiva de um ensino atrelado a metas a serem batidas, ao invés de uma formação baseada no compartilhamento, no compartilhar saberes e conhecimentos com estudantes, têm acesso aos dados de toda a comunidade escolar. Aí ela lembra que o governo Bolsonaro fez uma série de parcerias com instituições privadas e uma delas encaminha até hoje a professores que estão na educação superior e-mails que oferecem planos de saúde e cursos virtuais. Fecha aspas. A professora Annalise aponta ainda que no estado as ONGs contribuem com a higienização social. Ela explica que um projeto chamado Somar assumiu a escola Francisco Menezes Filho, no bairro de Ouro Preto, e mudou a rotina dos alunos. Eu vou abrir aspas para ela de novo aqui, professora Annalise, como já referenciei antes. A professora Annalise é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação daquele estado. Então, sobre essa experiência aqui na escola Francisco Menezes Filho, ela diz o seguinte: falando então sobre essa escola que fica no bairro de Ouro Preto, ela diz, abre aspas, esse é um bairro de classe média de Belo Horizonte e na hora da matrícula, o governo do estado direcionou as crianças das vilas que também vivem na região para outros colégios, sob a alegação de que ficavam mais próximos. Coincidentemente, os alunos que permaneceram e que moram perto da escola são filhos da classe média. Os professores que ficaram, porque também houve seleção, receberam uma formação robusta focada em como aumentar o índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, na prática, em números, não tem como fazer a avaliação do projeto e dizer que deu certo. Fecha aspas. E assim, né, que as nossas escolas vão aí sendo conduzidas por essas entidades que aparentemente demonstram apenas muito boa vontade, querem contribuir com a educação, melhorar a educação no Brasil, estão sempre falando que a escola pública é uma tragédia, que precisa ter um choque de gestão nas escolas. Então, esse discurso a gente conhece muito bem e sabe o quanto ele pode ser prejudicial. Então, esse é o quadro. A CNTE encerra essa matéria, inclusive, dizendo de que já solicitou audiência junto ao MEC para discutir as questões que ela trata, né? E até agora essa audiência solicitada não aconteceu. Como eu falei antes, fundações como Lema, Instituto como Itaú e Todos pela Educação já foram recebidos pelo ministro da Educação, que está sempre postando aí desses encontros nas suas redes sociais. Ele apresenta, ele mostra tudo muito transparente nesse sentido. Então, era essa reflexão que eu queria trazer com vocês com base nessa matéria da CNTE. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o Lula deve anunciar medidas para a educação nos próximos dias. É isso mesmo. De acordo com o ministro da Educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar aí medidas para a educação, certamente ainda nesse mês de fevereiro. Uma matéria publicada na revista Carta Capital, essa informação foi apresentada, mas o ministro Camilo Santana, na verdade, fez essa declaração à CNN Brasil na quinta-feira, dia 2.
ele afirmou que o presidente Lula vai anunciar medidas para a área aí nos próximos dias. Segundo o Camilo Santana, uma das prioridades será a retomada de mais de 4.000 obras paradas no Ministério da Educação. Abre aspas aqui para o ministro. Temos hoje recurso no MEC, do BNDES, temos recurso dos estados e precisamos fazer uma boa governança disso, fecha aspas. O ministro elencou as ações para ampliação das escolas em tempo integral, em prol da conectividade nas escolas, reajuste orçamentário para a merenda escolar em estados e municípios, reajuste às bolsas ofertadas a estudantes e investimentos na alfabetização na idade certa. Essa questão da alfabetização na idade certa é um dos pontos que o ministro vem tocando fortemente desde que foi indicado, né? Ainda antes de tomar posse ele já falava muito disso. A reestruturação do orçamento ali para a merenda escolar era algo de que o presidente Lula já falava quando era apenas candidato a presidente da República. Ele já tratava disso, inclusive em debates na TV, ele deixou claro que essa era uma das preocupações que ele tinha. E uma outra era, isso também foi bastante debatido no grupo de transição, era retomar o orçamento ali das universidades e dos institutos federais, porque a gente sabe que nos últimos anos houve um esforço deliberado do governo de então de tornar a educação a educação superior, sobretudo, quase que inviável, né? Bom, o Camilo Santana, nessa entrevista para a CNN Brasil, ele se posicionou a favor da aprovação do Sistema Nacional de Educação e disse que quer se aproximar do Congresso e articular projetos voltados para a área. O Sistema Nacional de Educação é um assunto que já vem sendo discutido, inclusive já tem propostas bem encaminhadas, já tem texto aprovado no Senado e que está lá na Câmara agora para debate, já tem texto aprovado na Câmara e que também está no Senado, que discute a questão do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é, sem dúvida nenhuma, algo que precisa ser encaminhado, que precisa ser discutido com a seriedade que o tema merece, para que exatamente a gente possa pensar na educação numa perspectiva semelhante à que a gente tem do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa que todos os atores, estados, municípios e a União estejam muito envolvidos nesse debate para que a gente possa ter ações que de fato levem à melhoria da educação brasileira, que a gente sabe que precisa de investimento, precisa de uma atenção especial para que dê as respostas que a sociedade precisa. Então, esse debate está colocado e a gente espera que ele avance nesse governo, e o ministro manifestou então interesse em fazer essa discussão. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Então é isso, e nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado aí pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque, você sabe, é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Esse programa é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas você sabe que ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Durgues Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast, é isso mesmo. Para isso é muito simples, basta procurar aí pelo nosso perfil no Instagram, onde nós somos o educacão.destaque, segue a gente por lá. Estamos também no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube.
No YouTube você pode inclusive se inscrever ali no canal, acionar o sininho para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente está fazendo sempre às sextas-feiras. Quando não dá também a gente põe o conteúdo no sábado, como estamos fazendo hoje. Então divulgue aí esse conteúdo nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Vamos fazer com que esse conteúdo possa ir cada vez mais longe, alcançando cada vez mais pessoas. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.